Olá, você aí ligado aqui no canal da Agência MTV. Já pensou trabalhar fora do país, no Catar, no ano da Copa do Mundo? Já pensou nisso? E já pensou passar um ano lá trabalhando, realizando o seu sonho financeiro e voltar para o Brasil de férias para ver os amigos, a família, toda a galera que a gente gosta? Então você vai conhecer essa história agora com o nosso amigo Vitor Cardoso, que está aqui ao lado, e ele vai contar tudinho da sua experiência no Catar e esse período de férias que ele está passando aqui no Brasil. Ele que está morando no Guarujá, tem 37 anos, mas é um baiano. Então, um abraço para o pessoal de Salvador, um abraço para o pessoal da Bahia, todo mundo que acompanha a gente aqui, e são muitas pessoas aqui no canal da Agência MTV, da Bahia, do litoral norte de São Paulo, litoral sul, aí, né? Guarujá ainda é sul, né, de São Paulo. Pessoal todo que está acompanhando a gente aqui no canal da gente, Agência MTV, meu nome é Eric Santana, eu sou o repórter aqui por hoje. Hoje é dia 27 de setembro de 2022 e nós vamos conversar com uma pessoa, um cliente da Agência MTV, um ilustre cliente da Agência MTV, premiado cliente da Agência MTV, o nosso amigo, a simpatia, o torcedor do Corinthians, Vitor Cardoso. Tudo bem, Vitor? Tudo na paz, boa noite, Eric. Bom, mais uma vez, satisfação estar falando contigo, quase pós-pandemia, né? Então, qual foi a última vez que a gente conversou, Vitor? Nossa, tem quase 2 anos, né? Quase 2 anos, exatamente. Acho que nós conseguimos conversar, acho que por quase 4 vezes, e era hoje, amanhã, por conta da pandemia. Mas hoje, graças a Deus, está conversando por uma parte mais benéfica, né? E naquela época você estava se preparando para ir para o Catar, não é? Dentro de outras oportunidades, né? Eu me recordo. A gente conseguiu fazer 5 processos, consegui passar em 5 e a pandemia fez com que parou tudo, né? Me recordo, nós conversamos primariamente para o Canadá, Isso. 2 oportunidades para os Estados Unidos, uma oportunidade para Dubai, que foi a primeira, lembra? Eu me recordo do Texas de Brasil e depois essa para Doha, né, no Catar, onde a gente está trabalhando hoje. Muito bem. E você está trabalhando há quanto tempo no Catar? Estamos já há quase um ano, né? Antecipou as férias por conta da Copa do Mundo. Estou voltando agora dia 11 de outubro, né? E por questões da Copa do Mundo, a gente teve que antecipar as férias. E em que local você está trabalhando lá no Catar? Eu estou no Marriott Marquis City Center, que fica no centro de Doha, né? Para quem acompanhou o sorteio da Copa do Mundo, né? O centro de convenções fica bem na frente do hotel onde eu trabalho, Rede Marriott, que praticamente foi meu start para hotelaria em 2004, na Costa do Sauípe, na minha saudosa Salvador, como você falou, né? Abraço a todos os baianos aí. Ah, rapaz. Então, praticamente, você está trabalhando no centro do esporte mundial hoje. Com certeza. Há um fervo. Está um fervo hotel, é gente entrando para cima e para baixo. Muito, até porque todas as reuniões organizacionais da FIFA são no hotel que eu trabalho. Então, praticamente acredito que após o meu quarto mês no hotel, começou esse furdunço todo, né? E praticamente semanas, eventos da FIFA, praticamente tudo isso a gente tem trabalhado bastante, além do outlet que eu trabalho, né? E você faz o que exatamente no hotel? Eu trabalho como passador de um restaurante brasileiro, né, uma churrascaria chamada Ipanema. É a melhor churrascaria que tem em Doha. Tem outras churrascarias, mas não tem um perfil tão brasileiro. Como é o nome da Mas churrascaria? Ipanema. Ah, você é o garoto de Ipanema. Não, nem tanto, né? Tem mais. Eu sou o garoto da Bahia, de Salvador, mas a gente contribui em Ipanema. É o garoto da Ipanema. Piada pronta. Mas tudo bem, você é passador lá, né? E vai cliente de tudo quanto é parte do país, do mundo? Toda parte do mundo, né? Nós temos clientes, inclusive muitos brasileiros. Em Doha, você tem muitos clientes que são das áreas de futebol, que trabalham nos clubes, principalmente o pessoal do jiu-jitsu,
Qatar Airways, que é a companhia aérea do país, o pessoal, as mulheres que trabalham muito em salão de beleza, que é uma coisa muito diferente. Então, esse perfil de público brasileiro que nós mais temos, mas assim, o povo, o Qatari, né, como nós chamamos quem nasce no Catar, ele é apaixonado pelo brasileiro, apaixonado por futebol e principalmente apaixonado por churrasco, né? Que maravilha. Você já serviu alguma seleção ou delegação de seleção nesse período pré-Copa do Mundo, nesses últimos tempos ou não? Eu, por ser de eventos, né, eu trabalhei durante ele e mais outros colegas também, que estão no restaurante. Nós éramos em 9 brasileiros, né? Agora somos em 6. A gente, pelos eventos da FIFA, ia muito trabalhar nos eventos, tanto fora do hotel quanto dentro do hotel. Mas, principalmente, os jogadores, comissões técnicas. Vou dar um exemplo, por exemplo. O Crespo, que era treinador de São Paulo aqui no Brasil, hoje é treinador do Rei, que é o mesmo time que o Dudu, que era do Palmeiras, jogava, sempre está no restaurante. O Israel Barbosa, que jogou Champions League. Você tem vários jogadores que o Guilherme, que era do Corinthians, está no Al Saad. Sempre a gente tem muito. E por eu gostar muito de futebol, ser muito envolvido, meu chefe fala assim, chegou jogador, vai lá, Vitor, sabe? Pelo gosto, pelo futebol. Mas tivemos, antes de eu sair de férias, uma reunião com os staffs do Cristiano Ronaldo, até porque vou abrir em primeira mão para ti, Portugal, que vai ficar conosco no hotel. E Horas pois, acredito que... É, horas pois. então, esse lado é o lado bom, né? Por trabalharmos numa companhia de ponta, uma companhia mundial, e ter esses privilégios, né? Que a gente leva para a vida. Maravilha. E vamos do princípio. Como que foi a sua entrevista e o pós-entrevista, né? Você fez a entrevista lá com o Marcelo, contratou a agência. Quanto tempo você ficou agenciado até chegar, até conseguir embarcar? Olha, um período com ou sem pandemia? É, Deixa eu lembrar você do início rapidamente assim a sim. história. Eu há 2 anos atrás, por conta de um amigo que já conhecia a agência e estava perto dos Estados Unidos, comentou comigo sobre isso e eu fiz contato com o Marcelo. Do Marcelo eu fiz contato com o Rodolfo, que é um cara também que trabalha junto com o Marcelo. Isso eu me recordo no mês de outubro. E no mês de novembro começou o processo. Em janeiro eu já tive 3 entrevistas, e das 3 entrevistas eu já tinha passado em uma entrevista em janeiro. Eu me Em recordo, foi 2021. para Em 2021, não, é 2020. 2020, é. E com isso, foi logo no início da pandemia, que foi em março, né, de 2021. 20 ou foi 21? Não me recordo agora ao certo. 20. É. 2020, é. E com isso, quando já estava tudo ok para viajar, eu estava indo para a empresa, a companhia chamada Texas de Brasil Dubai. E em fevereiro eu já tinha marcado data já de viagem, me recordo como hoje, foi dia 21 de março, 2 dias antes do meu aniversário, que é 23 de março. No dia 15, parou tudo, né? E ficamos 2, 3 meses aguardando como seria isso no mundo, né? Aquela agonia toda que estávamos. E passou até julho, não tinha condições de viajar para local nenhum. Foi quando começou a se pensar, vai ter vacina, não vai, como é que vai ficar tudo no mundo, tudo parou. Nesse mesmo ano, em outubro, eu fiz uma entrevista para trabalhar no resort, né, como supervisor de restaurante no Canadá, né, uma cidade ao lado de Quebec. Para quem não sabe, no Canadá tem um rio que corta todo o Canadá e esse resort ele fica no início da nascente desse rio. E durante o inverno eles fazem a maior pista de esqui do mundo, né? Eles atravessam o Canadá. E eu fiz entrevista, já tinha passado, já estava tudo organizado. E aí, mais uma vez, as coisas pararam.
E nesse intermédio eu tive mais duas entrevistas para trabalhar nos Estados Unidos, uma como supervisor de landscape, né, Uhum. para a questão de jardinagem, né, e outra para trabalhar também em uma churrascaria em Sacramento e outra em Roseville, que era da mesma área. Uhum. E com isso tudo ficou parado e praticamente eu fiquei um ano nesse aguardo, hoje, amanhã para viajar. E após isso surgiu a oportunidade de... Eric? Oi, oi. Travou um pouquinho a internet, mas tá legal. Tá legal. Voltamos. Tô ouvindo, Ah, tá? Tô te ouvindo. tá bom. E nesse período, né, surgiu a oportunidade do útil ao agradável Uhum. de ir para Dubai. O Marcelo comentou: Vitor, um chefe gostou de você e ele é brasileiro e conversa com ele. A minha entrevista durou 15 minutos até ser contratado. 15 E minutos. por... Oi? 15 minutos só de entrevista. 15 minutos. Ele comentou comigo sobre as circunstâncias e para minha para minha estrela, ele além de ser brasileiro, ainda era baiano. É baiano, né? Um abraço ao Ricardo Moura, meu chefe. E dentro disso foi comentado, eu falei: Ricardo, faz uma coisa, qual dia que eu viajo? Ele falou: vamos resolver. Eu falei: pelo amor de Deus, vamos, que a gente precisa trabalhar, precisa colocar o leite em casa, né? E, e foi assim muito rápido, mas vamos colocar, se não fosse a questão da pandemia, de todas as entrevistas que eu fiz para a MTV, eu teria 6 países para resolver para onde eu iria, né, nessa época. Mas graças a Deus, Deus é bom e a gente conseguiu ter essas oportunidades e hoje a gente consegue passar essa experiência para os outros colegas, tanto da MTV, né, que queira ou não, alguns já viajaram, outros chegaram há pouco, né, alguns estão para viajar e a gente troca sempre essa figurinha de como são, é o país, como é a questão da religião, é muito diferente do que a gente convive, a gente vive aqui no Brasil, né? Muito bem, muito bem. E aí eles pagaram o voo, você chegou lá, eles pagaram o voo, mandaram a passagem e você foi para lá, é isso? O processo durou um mês, né? Até por conta de estava nessa questão ainda da pandemia, tinha dado uma pausa no Brasil, né? A gente já tinha saído da questão do vermelho, né? Os países estavam classificados entre verde, amarelo e vermelho. Eu demorei esse processo, como eu falei, um mês entre fazer os exames médicos, né, mais 10 dias para poder chegar ao visto. Depois de 10 dias, já chegou o e-mail me dando duas opções de viagem, mas tudo são... A empresa é muito correta, todos esses questionamentos são muito claros, tudo que o Marcelo comenta dentro do que a empresa propõe, não tem nada de verdade. Então, tudo foi pago pela empresa. Eu moro num alojamento, a gente mora num condomínio, né? A gente fala de alojamento, mas é num condomínio Perfeito. muito bacana. E aí você pegou um voo em São Paulo e foi para onde exatamente? Eu saí de Salvador, Salvador. fui para São Paulo, eu estava em Salvador na época, fui para São Paulo. De São Paulo, fui para a África, para a Etiópia, de Etiópia para Doha. Então, um voo de 11 horas. De 11 horas para a Etiópia, mais 4 para Doha. 11 horas de voo. 14, né? Na verdade. Ô, louco. É. E aí, Aí, receber. Ai, tô com esse probleminha aqui de novo. Aí, quem foi te receber no aeroporto? todos os funcionários têm uma recepção por um funcionário do hotel. Na época, eu fui recepcionado por
por um funcionário que é supervisor do condomínio onde moramos, nós chamamos lá de vila, né? Uma terminologia que eles usam lá, um mexicano, foi me pegar, eu me recordo que eu cheguei, era umas 4h da manhã, já estava me aguardando no aeroporto, até me levar pro alojamento, né, lá do condomínio, que até levar em consideração, eu te falo que é um condomínio de alto padrão, que a gente tem em Minas, que tem aqui no Guarujá, a gente tem piscina, a gente tem academia, tem Bacana. salão de jogos, tem uma infinidade de lazeres. E logo depois disso, depois de 2 dias, eu já comecei a trabalhar. Então demorou 2 dias a sua chegada até você começar a trabalhar exatamente, certo? Exatamente, é. Tive um dia livre por conta do jet lag, né? Até acostumar, no outro dia eu já estava no batente, com saudade. Já estava passando carne. Nossa Senhora, imagina para quem está acostumado nessa vida de hotelaria, 18 anos que eu tenho de carreira, você ficar esse tempo todo sem trabalhar por conta da pandemia é muito insignificante, né? Muito bem, muito bem. Vamos ouvir uma mensagem aqui. Eu estou com esse probleminha na câmera aqui, mas vamos ouvir essa mensagem aqui. Vamos ver se você lembra de quem é essa voz aqui. Vamos ver. Calma aí, deixa eu pegar. Aqui está no meu computador. Vamos ver se a minha câmera também me ajuda a funcionar aqui. Mas vamos ver. Não tem nenhum dos dois. Opa, calma aí. Vamos ver. Meu amado amigo Vitor, que legal, você está de férias no Brasil. Amigão, no hotel que você trabalha, vai ficar hospedado, alguma seleção da Copa, você já recebeu o seu ingresso, como é que está a sua expectativa e como é que está o país da tua vontade regressiva para começar esse grande evento. Forte abraço, parabéns pela sua história, empregado do mês e ganhando prêmios, que eu estou sabendo. Ah lá, Marcelão, já dedurando vocês. Virou empregado do mês, ô Vitor? É isso mesmo? Tá me deixando na saudade. Opa! Virou empregado do mês, meu caro? Oi? Oi, eu te ouvindo. Você está me ouvindo? Você virou empregado do mês? Isso? Estou te ouvindo. Marcelão, grande Marcelo. Virou empregado do mês, foi isso? Ele falou para mim anteriormente que ele já. Mas Marcelo é muito gente boa. Eu agradeço a ajuda do Marcelo, do Rodolfo, da equipe Intercâmbios. A gente, como eu te falei anteriormente, vai receber a seleção de Portugal lá, muito animada, porque se tem uma localidade que você tem muitos brasileiros, então você se sente muito em casa, né? Para poder estar amenizando um pouco da distância dos amigos, da família, né? Dos entes queridos, mas muito motivado para isso. Legal, que legal. Não, o Marcelo fez questão de gravar uma mensagem para você. Vocês vão me perdoar, você que está assistindo esse vídeo. Eu estou tendo uma estabilidade aqui na internet, mas a gente vai, a gente vai perder o Vitor nessa, não, né? E o Marcelo fez questão de, né, falar contigo, mostrar esse carinho todo, é porque foi um período durante a pandemia muito intenso, né, de incertezas, etc. e tal. E você foi um cara que batalhou, que perseverou, que mostrou que queria realmente aquele objetivo, correto? Então, a hora que conseguiu-se, né, que você conseguiu a entrevista, conseguiu passar na entrevista, isso foi muito significativo, entende? Entendo. Não discordo, não. E vale ressaltar, Eric, que eu dei um passo para trás para dar dois para frente, né? Porque eu saí do Brasil com um cargo de gerente de R&B, eventos, e nada contra, né? Fui trabalhar como garçom, como passador,
mas eu me recordo quando eu conversei com ele, falei, Marcelo, é, deu tudo certo na entrevista, conversei com o Ricardo Moura, ele, meu filho, pega essa passagem e vai embora, depois a gente vê o que melhora. E eu falei para ele, cara, esse momento a gente não tem nem que pensar no que você está dando um passo para trás, na verdade você está dando um para trás para dar 5, 10 à frente. E não me arrependo em momento nenhum de ter feito isso, até porque a gente passou, não só para mim, né, mas para todos no momento que estavam ali nessa expectativa. Eu até falava com ele, com o Rodolfo, para a gente que é um pouco mais cascudo, que está nessa vida, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Mas chegou alguns momentos que você fala, meu Deus, não vai passar isso, não vai ter a oportunidade, não vai chegar. Então, você tinha um misto de tranquilidade com expectativa que ficava a semana toda matando, né? Hoje, amanhã. E o pior de tudo é você não deixar de ter entrevistas, que isso tinha bastante. O pior de tudo é você ter passado em 5 processos, ter 5 empregos na mão para escolher e não poder estar em nenhum deles. É, não, foi um processo realmente de perseverança. Mas e agora? Você já antecipou, o Marcelo perguntou, já sabe uma seleção que vai ficar aí no hotel que você está? Você disse que Portugal vai estar lá, né? Portugal vai ficar hospedado. Para mim, que sou apaixonado por futebol, claro que a gente vai torcer pelo nosso país, pela nossa seleção, mas está perto de alguns jogadores que, para mim, que no momento de lazer, que lá atrás também corria atrás de uma bola com o pensamento de ser um jogador meio Cristiano Ronaldo, não pelo perfil de jogador, mas o perfil de pessoa que ele é, para a mensagem que ele manda para o mundo, como outros jogadores também é muito bom, né? Você poder viver essa experiência. E a outra pergunta que o Marcelo fez foi: você já conseguiu algum ingresso para assistir um jogo da Copa ou não? Olha, a questão dos ingressos são muito fechados. Eu consegui sim alguns, né? A gente passa o ano, mas se cria já algumas amizades assim reais, legais, né? E consegui sim. Agora a gente ainda não sabe como é que vai ser o processo no restaurante para esses day offs, até porque os horários dos jogos são muito parelhos aos horários que a gente trabalha. Então, ainda está um pouco na incógnita o que a gente faz, mas algum joguinho a gente vai lá assistir com certeza. Bacana. E a última consideração foi que ele fez foi que você virou um funcionário do mês. Vamos ver se ele vai. Como que é isso no restaurante? Tem funcionário do mês? O que precisa fazer para ganhar esse prêmio? Tem uma remuneração a mais? Como que é? Olha, é muito satisfatório para mim poder, como brasileiro, deixar um abraço aqui para a Mariana, que é nossa supervisora, para Yasmin, para Simone, para todas as meninas que já estavam lá há um tempo, já passaram por essa oportunidade. E mas chegou o meu momento, né? Então, assim, é muito satisfatório você ter a empatia de poder mostrar o que você gostaria de estar sendo ali atendido. Então, isso foi legal, é uma votação interna para cada outlet, né, para cada restaurante. Eu fui o funcionário do mês passado e agora a gente divide com os outros outlets que tem no restaurante para ter o funcionário no final do mês. Mas é muita felicidade. Você vê a tua foto, por mais que você não crie esse ego, mas você passa no corredor e fala assim, tem um brasileiro ali, ó. E Olha, tem a fotinha na parede, tem tudo isso? tem uma TV que passa todos os funcionários de cada outlet. Então, quando você chega na governança, quando você vai para o vestiário, quando você vai sentido a cafeteria, todo mundo está te olhando ali. E não só isso, né? Lembrar que eu passei por Marcelo também. Há 3 meses atrás eu fui escolhido como brasileiro no hotel para falar sobre hospitalidade, né? Então, assim, nesse um ano são 2 prêmios assim muito legais. Pô, Então, muito feliz com relação a isso.
E você disse que antes aqui tinha uma vasta experiência, né, no mundo hoteleiro, trabalhando aí, né, 18 anos, quase 20 anos aí, né, no setor hoteleiro, né, sei lá, 8 anos. Trabalhou já como na gestão de hotéis aqui no Brasil. Indo para lá, em comparação ao Brasil, a diferença salarial é grande ou não? Sim, é diferente. A questão salarial é boa, assim, o Catar é um local que te paga bem, mas que a moeda não é tão valorizada com relação aos países circunvizinhos, né? Dá uma comparação, por exemplo, o nível de funcionários no país corresponde normalmente hoje a entre 80% e 90% de estrangeiros, porque os catares, que são os locais, praticamente eles trabalham normalmente sempre no governo, né, ou dentro de alguns hotéis, mas que não fogem do aspecto do país. Então, para alguns locais, esse perfil salarial é bom. Índia, Paquistão, Nepal, Sri Lanka, esse país você ganha 300%, é um para 30, um para 40, um para 50. O Brasil, a gente não tem uma valorização tão grande, mas a gente ganha qualidade de vida, você ganha num país muito correto, muito politicamente correto, você não tem roubo, você não tem morte, então você pode não ganhar por um lado tão grande em questão salarial, mas por outro lado de qualidade de vida é muito grande. Nesse tempo, quase um ano que você está lá, compensou a viagem financeiramente ou não? Compensou, sim, até porque, por mais que não tenhamos um salário tão alto em questão de troca de moeda, mas é um local que, pelo fator de ter um custo de vida muito alto, você mais vive trabalhando aqui dentro de casa, né? Sim. Então, com isso, você consegue guardar mais dinheiro que você gasta. Tá. Então, você Então, tem a passagem totalmente paga e lá você tem moradia e alimentação. você tem tudo, né? Você tem lazer, moradia, alimentação, transporte, isso tudo é lei do país para todos os funcionários, independente do hotel que eu trabalho. A lei trabalhista do país faz com que todas as companhias façam isso. Então, você não tem gasto. Isso é importante, porque aqui no Brasil, além de, né, talvez não seja tão vantajoso assim, mas você tem moradia, você tem alimentação, você tem os impostos, você tem ir para cima e para baixo. E você E mora lembrar, lá. e lembrar que no país nós não temos impostos, né? O seu salário é livre, Ah, zero o imposto, seu salário é sem imposto, sem imposto. Diferente daqui, da forma taxativa que nós temos, né? sem dúvida. E você mora com quem exatamente lá? Nós, o condomínio é um condomínio, como eu te falei, de alto padrão, né? Que eu divido o meu apartamento com um marroquino, chama Amin, muito gente boa, chegou há pouco tempo, né? Tinha um outro, a gente chama em inglês de roommate, né? Que é o colega de quarto. Eu tinha um outro marroquino, e agora tá esse Amin, que ele deve ter uns 5 meses Certo. junto. E vocês Mas a falam gente. inglês para se comunicar? Oi? Vocês falam em inglês? Só em inglês. A gente só consegue falar em português quando a gente está junto com o brasileiro, porque o restante do país ou é árabe ou é inglês. Você conseguiu já entender alguma coisa de árabe? A gente consegue entender, mas depois de 10 meses, que não consegui falar alguma coisa, entender. Olha que a língua é sacrificante, mas a gente já entende, sim, bastante coisa. A rotina do dia a dia faz com que você entenda, né? Não, entendi. Muito bem. E, É, e nessa rotina do dia a dia, como que você observa a cultura, o hábito dos visitantes? Se bem que um hotel, um restaurante é um lugar de passagem de pessoas, né? Mas tem os momentos livres também. Como que você vê a mudança de cultura? Você baiano, Salvador, chegando num lugar onde teoricamente a cultura é mais fechada, ela é mais, né, condensada em alguns costumes mais rígidos. Como que você viu essa mudança cultural que é importante também, né? Para o trabalhador, ele sente isso, né? sim, para mim, os 2 primeiros meses foram meses
de estudos, a gente já sai do Brasil estudando um pouco, né? O que pode, o que não pode, mas você ter a vivência cotidiana é totalmente diferente do estudo. E foi um choque nos primeiros 3 meses, porque você sai de um país totalmente liberal em relação como um todo, né, do Brasil, mas você chega num país islâmico que você começa a ouvir algumas coisas, você fala, será que isso realmente é verdade? Será que não é? Mas para mim não foi muito complicado, Érica, assim, acostumar, até porque, como você falou, eu nessa vida de hotelaria, já tenho aí 18 anos, vou fazer 19 esse ano, saí de Salvador muito cedo, fui para o Rio de Janeiro, que vim para São Paulo, para o litoral, depois trabalhei um tempo no interior de São Paulo e agora estou fora. Então, para mim, a adaptação foi uma coisa tranquila, porque o lado bom é que, como já tínhamos brasileiros lá, você sempre se apega a alguém. Na verdade, eu não me apeguei a nenhum brasileiro. Existe um indiano no restaurante que já está lá há 10 anos, chama Anton, meu grande amigo, né? E ele foi um cara que me estendeu a mão para poder mostrar as diretrizes com a funcionalidade das coisas. Então, isso ajudou bastante. Mas é muito diferente. É que nas horas vagas, o que que faz? Isso aqui não pode bebida, né? Mas o que que faz? Tem uma festa, tem uma praia, o que vocês fazem lá? Olha, o país ele é muito fechado para a questão alcoólica. Todos os bares, baladas, restaurantes que vendem bebida alcoólica são dentro de um hotel. Você não tem o boteco da esquina como a gente tem em Minas, né? Não tem o boteco da esquina como a gente tem em Salvador, aqui em São Paulo. O funcionamento lá é muito rígido. Você não consegue sair dos locais, dos outlets com bebida alcoólica. A questão de você comprar bebida alcoólica, vamos dizer que lá tem um depósito geral que chama QDC. Você precisa de um registro para poder comprar nesse local, você precisa fazer um, um appointment, né, que a gente fala em inglês, que é você marcar para poder comprar. Então, tudo isso você demanda tempo e é como se fosse, eu costumo falar com os amigos quando comentam comigo, que não tem um atirador esportivo no Brasil, o cara só pode levar a arma dele de casa até o local e lá ele utilizar. Então a bebida lá funciona da mesma coisa. Se você sair de lá, não for para casa e o governo, a polícia te pegar uma arma que não é sua, que é a bebida que não é sua, você pode ir preso, a depender de como esteja Então tem uma adega, vamos supor assim, tem uma adega, você vai até a adega, você pode comprar meia dúzia de latas de cerveja, uma garrafa de vinho, mas você tem o porte até a sua casa, né? isso. Se você for pego bebendo no caminho, o bicho pega. O bicho pega, você vai preso, você vai deportado, a depender da circunstância de como você tiver. Mas você pode Eu falo, comprar livremente e consumir na sua casa. sim, você pode consumir na tua casa. E um adendo, as bebidas, todas elas, quando você sai desse depósito geral, elas têm um código de barra, porque a polícia, quando te para e você comenta que tem algum tipo de bebida alcoólica dentro do carro, eles têm um tablet que fazem o escaneio desse código de barra e eles sabem que ele foi comprou. Muito bem. Não é muito. Eu falo que é um país muito politicamente correto e tudo funciona. Para esse lado, pode ter algumas coisas diferentes, né? A questão da cultura islâmica, e você entender um pouco de como é o funcionamento da cultura, de como você lidar, mas por outro lado, você ganha muito. Para mim, até pegando esse gancho, como eu te falei, eu sou apaixonado pelo futebol, né? Assim como bastante brasileiro. E eu fiquei 3 meses sem jogar futebol, estava quase doente. E o local, né? Ele é apaixonado por futebol. Para você ter uma ideia, muitos catares vão me buscar na porta de casa para ir jogar bola junto com eles e voltar. E eu nunca tinha visto como é o funcionamento antes de. A gente sabe que eles têm uma roupa local, que quem é realmente catar, eles usam uma roupa durante toda a semana, né?
E quando eles vão jogar futebol, após tirar essa roupa no vestiário, que você no vestiário fechado, né? Como o banheiro público, cada um tem seu espacinho lá, é dessa forma, é muito diferente. Então, o cara vai lá, ele troca de roupa, ele vai rezar primeiro agradecendo por dar a oportunidade de estar fazendo um tipo esportivo, mas pedindo perdão por conta de tirar aquela roupa. E assim, a mesma coisa no final do futebol, fazem a mesma coisa. Então, é muito diferente. Mas, por outro lado, é muito bom. Muito bom, muito bom. Você tem se adaptado bem, isso que é importante. Agora, da parte financeira, você tem mandado. O que você tem feito com o dinheiro? Já que grande parte, 95% você consegue guardar, o que você tem feito? Você tem mandado dinheiro para cá, para a família? Qual é o plano? Sim. Como é que a gente vai aprendendo o caminho do gol, né? A gente tem alguns aplicativos, né, de envio de financeiro para o Brasil. Então, a gente aguarda a questão das bolsas estarem altas para a gente mandar. Quando está alta, a gente manda. Quando não está, deixa o dinheiro lá guardado. Além de mandar para as crias, né, para a família. Mas o beabá, mais ou menos, é esse. Muito bem, parabéns, parabéns, legal. E como é a saudade da família para você? Que é outro ponto importantíssimo para quem está indo viajar, né? Sim. O telefone me encurta um pouco, né? A questão da chamada de vídeo ajuda bastante. Não é como estar próximo, mas as amizades que a gente tem com os brasileiros, não falo, a gente tem colegas e amigos, né? Eu, graças a Deus, consegui fazer 3 amigos que são da área de futebol, que a gente sempre está junto, né? No dia de folga, vai assistir futebol, vai jogar um futebol, tomar uma cerveja junto, vai no restaurante junto. Então, isso encurta um pouco. Por exemplo, agora mesmo, quando eu for, tem uma mala só de pedidos para poder levar de volta. Mas isso faz com que encurte, mas é muito diferente. É muito cansativa a distância. Diferente de você estar em São Paulo, 1h40, você está em Salvador, mas você vai um dia e volte no outro. E lá você está a 14 horas de distância do Brasil, né? Então, por esse lado, você fica um pouco doente, assim, de saudade, mas por outro lado também você vê a vida como uma questão de melhoria, né, e qualidade de vida não só para a gente, mas para os familiares também. Maravilha. Vai. Voltamos, a gente vai uma paradinha técnica aqui, mas voltamos, vamos voltar. E você estava falando, né, que é a saudade da família, você tem suporte dos amigos lá também, isso é muito importante, né? E o telefone também ajuda, etc. E tal, né? E você é um cara que gosta de esporte, futebol, você falou que lá o ambiente esportivo dá para fazer um futebolzinho, começou a jogar uma bola lá no society ou no campo que eles têm lá. O ambiente no vestiário é totalmente privativo para cada um, dá aquela rezada antes, muito diferente daquela dos vestiários do Brasil. Eu também sou um cara que gosta de jogar bola. Estou sempre no domingo aqui, vinha ralando com o pé aqui. Então, é legal. Mas além disso, você conseguiu passear, ver lugares legais? Você tem essa rotina de, 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 de lazer também, pelo menos uma vez por semana? Tenho, sim, os meus dias de folga é muito difícil eu ficar em casa, até porque fiz uma amizade muito sadia com, te falei, o Israel Barbosa, que é um jogador. Agora, o Israel até saiu do clube que estava no Catar, né, na Arábia Saudita. Um abraço para o Israel. Então, a gente fez uma amizade muito grande e com isso, praticamente, eu saía todos os meus dias de folgas. Então, a gente saía muito para restaurante, saía muito para o futebol, né? Visitar alguns resorts, até como eu te falei, todos os restaurantes bons são dentro de hotéis. E isso faz com que a gente consiga ter um balanço de como funciona não só a cultura, mas na nossa área também da parte de alimentos e bebidas, como é o funcionamento, você pode levar de melhorias contínuas para onde você trabalha, para a tua vida, né? Então, isso sempre
a gente consegue fazer lá. O Catar é um país caro, mas tem que lembrar sempre que a rede que eu trabalho são 30 brands, né, que são 30 marcas. Então, dentro disso, a gente tem 40% de desconto em todos os hotéis da marca. Então, isso ajuda bastante, né? Pô, Não só para o guerreiro tomar aquela cervejinha do dia de folga que é merecido, mas também para a gente poder tá utilizando disso para ter um conhecimento técnico e para a vida, né? muito bem. E seu horário de trabalho, como que é? Você sai de casa a que horas, volta a que horas? Como funciona isso? O restaurante ele tem um funcionamento das 18 aberto, né, das 18 à meia-noite. Só que nós entramos no horário das 4 e normalmente saímos meia-noite e meia no dia tranquilo, no máximo 1h30 da manhã, no dia mais corrido. A gente tem uma diferença de 6 horas, né, para frente de fuso horário. Agora vai dar 8. Lá já vai ser quase 2 da manhã, né, 1h52. E a gente consegue acostumar tranquilo, assim, depois de uma semana, 10 dias, você já entra num ritmo normal. Mas funciona dessa forma, a gente tem uma folga por semana, normal, a diferença do Brasil é só que você não tem aquele domingo do mês, mas você tem a tua folga normal na semana. E o método de trabalho? Qual a diferença do Brasil? Você que tem experiência no ramo hoteleiro aqui há muito tempo. É a disciplina, é o modo de atender o cliente? Eu percebo que o grande discernimento é que nós brasileiros temos muita hospitalidade, né? Se sente muito na questão do país, principalmente pelos outros colegas, né, de outros países, que se sentem um pouco muito mecânico. Você não tem aquele prazer, no geral, de estar fazendo aquilo com empatia. Então, o brasileiro chega, a questão do sorriso, da conversa, isso faz com que você não esteja, entre aspas, trabalhando, que você está tendo o seu lazer ali, fazendo o que você gosta. O grande diferencial que eu vejo, não que todos os outros colegas de outros países sejam semelhantes, mas você vê que o brasileiro ele é muito diferenciado lá fora nisso, tanto que o respeito que os próprios catares que são do país, quando nós falamos que somos brasileiros, veem, a fisionomia muda. É a primeira coisa que fala, oh, Pelé, Neymar, futebol, e isso Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. é muito diferente. A maior diferença que eu vejo em questão de serviço e utilidade, que nós temos de diferencial eles é a hospitalidade. Isso é muito difícil. É o quê? Desculpa, não entendi. A hospitalidade, o modo de você atender, o modo de você expressar o desejo de estar tendo aquela família ali como se fosse a sua sentada. Então, isso como hospitalidade, os básicos da hospitalidade são 5, né? Receber, hospedar, entreter, comer e despedir-se. Então, isso o brasileiro sabe fazer muito bem. Muito bem, legal. É um método, né? É um método que, Sim, aliás, é basicamente a rotina do povo brasileiro, de classe média baixa, né? Que sempre tem que receber muita gente em casa. Eu, pelo menos, fui criado assim, muito grande maioria foi criado assim, né? Sempre teve que receber muita gente em casa, sempre que teve que acolher muita gente em casa, assim, é natural, faz parte da cultura brasileira isso, né? Faz parte do dia a dia. É normal você receber gente, né? Minha mãe ensinou a receber oi, bom dia, tudo bem, como vai, entra, por favor, tal, blá, 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 blá. Quer comer, quer tomar um café, né? Depois vai tomar um banho, normal na educação básica, né, do Brasil. O que você acha? e é muito diferente quando você passa a conviver com esses tipos de colegas, né, de outros países. É muito normal você, vou dar um exemplo, exemplificar. O indiano, o cara do Nepal, o filipino, eles não têm o hábito de sair. Eu tenho, como eu te falei anteriormente, o Anton é um colega que me abraçou, que para você ter ideia, tem 10 anos no Catar, ele tem 12 anos no Catar, 10 anos na mesma empresa, e ele só saiu à noite no dia do meu aniversário. Eu falei, hoje eu vou te tirar de casa.
Mas fora isso, eles têm um ritmo muito mecanizado de trabalho, casa, casa, trabalho, e o divertimento da semana da folga é estar dentro do condomínio com os colegas, como nós brasileiros interagimos lá, mas não tem essa diversidade, né, de sair dali, procurar ver o que dá para contribuir com outros focos, outros restaurantes, o que pode agregar na tua vida profissional, pessoal, familiar. Não tem esse perfil, a gente já tem. Então, quando fala que é brasileiro, a gente já pensa, nossa, o brasileiro gosta de ir para a rua, o brasileiro gosta de sair, mas não veio por esse perfil. Entendi. Maravilha. Muito bom, muito bom. A Copa começa em novembro. Você tem como mensurar? Hã? Não entendi. A Copa começa em novembro, né? Sim, dia 16 de novembro e 16 de 16 de dezembro. novembro, né? A gente está aí pouco mais, né, de um mês para o início da Copa. Você tem como dimensionar já a movimentação, a criação de empregos, como isso tem movimentado a economia desse país? O país ele é muito regido a petróleo e gás, né? É diferente, mas eu vejo um clima diferente. Eu que passei, trabalhei uma Copa no Brasil, né? Participei como voluntário da FIFA numa Copa no Brasil. Eles estão começando a pegar jeito de um mês, de 2 meses atrás por agora. É diferente da gente que pinta a rua, que põe bandeirola, você vai na várzea, que a galera já está com a camisa do Brasil, já está vendo qual o melhor atacante, qual o melhor zagueiro de cada equipe, as figurinhas agora que já está nessa. Quem pega o Neymar, quem vende a figurinha do Neymar. Isso é um pouco diferente. Eles não vivenciam isso. Mas se vê no entorno do país, principalmente na área que eu trabalho, que é o centro de Doha, as ornamentações, principalmente nos prédios públicos, que a maior parte deles ficam no centro de Doha, você já vê tudo isso, né? Você tem aqueles totens de todas as seleções. Antes de eu sair de férias, a Secretaria de Cultura já tinha ido para poder levar as bandeirolas, né? Principalmente posição restaurante brasileiro. Então, você começa a sentir isso. Mas o povo do Catar, ele é muito apaixonado por futebol. Eu falo uma experiência anterior que foi muito legal. Teve a Copa da Ásia, né? Que você tem lá só os países ali, Marrocos, Argélia, o Catar, 50 mil pessoas no estádio, né? Então, assim, para o futebol local, o estádio fica vazio. Mas para esses tipos de entretenimento, eles são loucos por futebol. Então, assim, cada dia se vê mais que está chegando a hora, mas a geração de empregos, eu vejo pela companhia que eu trabalho, nas vagas internas, tem muita vaga, tem muita contratação. Então, a pandemia não ajudou muito, né? Assim, a você otimizar isso, mas agora você começa a entender que eles têm a necessidade de contratar muita gente com um espaço curto de tempo, porque praticamente dentro das fofocas boas do país não se tem mais vaga para hotelaria. O setor hoteleiro tá bombando, quer dizer, tá tudo ocupado, né? Você não tem vaga para dormir aí durante a Não tem Copa. vaga. É assim, tá mais ou menos nesse patamar. Ocupação total dos hotéis no Catar já para a Copa. Agora, o time do Catar, ele é bom mesmo ou é ruim? O time do Catar é um time bom, que eu digo hoje assim no Brasil, que não vai passar vergonha na Copa. Eu não sei se eles passam da primeira fase, mas tem muitos jogadores naturalizados que jogam pela seleção. Tem alguns que frequentam lá um restaurante, como o Pedro, que é português, que é um lateral direito, que é um cara muito bom. Tem o Rodrigo Tabata, que jogou aqui no Santos, que é naturalizado, Qatari. Ah, o Rodrigo Tabata tá O Tabata naturalizado? joga até hoje, com 40 anos. Nossa, o Rodrigo Tabata, meu Deus. E ele joga na seleção do Catar? Joga na seleção do Catar. Oh, E joga num clube chamado Al Saad. ao Então, Saad. eu acredito que eu não sei, eu não acho que a seleção ele está num grupo muito forte, que ele possa passar de fase.
mas hoje vamos falar no sul-americano, que é uma seleção muito semelhante à seleção do Peru, muito semelhante à do México, está mais ou menos nesse nível. O jogo de abertura é Catar e Equador, se não me engano, é isso? Isso, Catar e Equador. Então vai ser um jogo equilibrado, pelo que você está me dizendo. Vai O ser Rodrigo Tabata com a 10, é isso que você está me falando. O Rodrigo Tabata com a 10. Não, jogo de abertura da Copa do Mundo, o Rodrigo Tabata tá com a 10. Meu Deus! Nunca imaginei que isso. Já tem mais de 10 anos no país, né? Então, ele é um cara que é um Robinho do Brasil, é um Diego do Brasil, ele é muito respeitado lá, né? Muito. Imagino, mas no mundo do futebol, se você falar para mim que a abertura da Copa do Mundo vai ser Catar e Equador, e o Rodrigo Tabata tá com 10, isso há 20 anos atrás, eu ia dar risada de você, entendeu? Não é verdade? Olha, eu tô com 37 anos. Quando eu comecei a entender futebol, o Rodrigo Tabata já estava na faixa dos 30, né? Então, cara. Né? Na época do Santos, né? Então. Muito bem. É que eu gosto de futebol, eu acompanho também, então por isso é a surpresa, né? Mas essa é só a nossa resenha de quem gosta de futebol. Você que não gosta tanto assim de futebol, mas está ligado que nesse ano tem a Copa do Mundo, nós estamos conversando com o Vitor Cardoso, esse baiano que mora no Guarujá, de 37 anos, que há quase um ano está trabalhando no Catar através dos trabalhos oferecidos pela agência MTV. Nesse período, ele conseguiu juntar dinheiro por dois motivos. Primeiro, porque ele não precisou pagar viagem, não paga alimentação, nem moradia. Tudo que ele ganha é basicamente tudo para ele. Ele trabalha numa grande rede de hotéis, que tem mais de 30 hotéis espalhados pela região ali do Oriente Médio, e ele pode fazer visitações nesses lugares com até 40% de desconto. Já conheceu lugares fantásticos, momentos incríveis que ele vive com os amigos, que ele anda fazendo por lá. Ele que gosta muito de jogar futebol, já tem o timinho da várzea deles ali, ele que se mete a zagueiro, artilheiro, goleiro, técnico, bandeirinha, manja tudo da arte de jogar bola. Esse é nosso amigo Vitor Cardoso, que sabe das manhas de como enviar o dinheiro de lá para cá, dependendo do momento econômico dos países, da oscilação econômica da moeda. Isso é importante, você que está pensando, está planejando morar fora do país, saber, né? Não é que o Catar é assim, você vai ganhar em dólar, você vai ganhar uma vez e meia, duas vezes mais, né, do que no Brasil. É mais ou menos isso, né, Vitor, a cotação lá da moeda? Sim, tá. Você tem uma média aí de 1,40, 1,80, 1 para 1,80 do Brasil, 1,40, depende muito da questão no mundo. Agora, principalmente por essa questão dessa vergonhosa briga de Ucrânia e Rússia, as coisas ficaram muito ruins para a gente, né? Até antes. Exatamente. E é por isso que é preciso saber os caminhos, né? Então, a moeda lá no Catar vale 1,40, 1,50 vezes mais que o real, e assim ele vai conseguindo guardar o seu dinheiro, realizar seu sonho. Ele que já tinha uma experiência aqui no Brasil de muitos anos, 18 anos trabalhando em rede hoteleira, era gerente aqui, foi ser garçom, servir carnes e ganhou o prêmio de funcionário do mês de uma grande companhia de hotéis lá no Catar, está aprendendo muito, está feliz da vida e veio passar férias perto dos amigos, perto das pessoas que ele gosta, no Brasil. Que história fantástica, Vitor. Muito obrigado por compartilhar ela com a gente. Né? Já tem ingressos comprados para assistir jogos da Copa do Mundo no Oriente Médio. E no hotel que ele trabalha, senhoras e senhores, simplesmente ficarão nossos amigos lusitanos, estarão hospedados no hotel do nosso Vitor Cardoso, ele que vai servir aquela picanha saborosa para toda a equipe, né, do Cristiano Ronaldo, do Bruno Fernandes e todos os craques da seleção portuguesa, que vai chegar ali nas oitavas de final, mas não vai ganhar, porque o Hexa vem, o Hexa é nosso, não quero nem saber. É nosso. Muito obrigado pelo papo, obrigado pela sua entrega. Desculpa pelos problemas técnicos, você que está assistindo esse vídeo até o final, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, porque tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas não poderia passar a oportunidade de falar mais uma vez contigo, falar da sua história de superação lá no começo, falar como tem sido boa a sua experiência no Catar. A passagem de volta das férias, foi você quem pagou ou foi o hotel?
Eu paguei, mas eu poderia ter esperado do hotel. Mas como eu tinha férias antecipadas e tinha umas oportunidades, eu acabei vindo. Mas a gente tem sim as passagens nas férias de um ano, um ticket, 2 anos, dois tickets. Então, a gente consegue ter essa tranquilidade também. O seu contrato vai até quando lá? Meu contrato vai até o ano que vem, em novembro, 16 de novembro do ano que vem. Então tem mais um ano ainda de contrato para cumprir, É. tá? Vai ver a Copa do Mundo e o pós-Copa também, aí você conta como ficou o país depois da Copa do Mundo, se o movimento caiu, subiu, etc. e tal. Você também acompanhou muita, teve um choque, né, cultural bastante grande, isso foi legal você falar, né, para gente, para a pessoa ir preparada para lá também, né, que não é tudo 100% mil maravilhas. Você tem que fazer o esforço também para entender como funciona a cultura local, para você se adequar e conseguir atingir o seu objetivo de trabalhar em paz e ter o sucesso realizado. É isso. E queria que você deixasse uma mensagem para o nosso cliente da MTV, de qualquer parte do país, que esteja pensando em trabalhar no Oriente Médio, que esteja pensando em trabalhar fora do país, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar nesse momento. Bom, primeiro, deixar uma mensagem de agradecimento ao Marcelo, Rodolfo. Eu estou ficando já mais, daqui a pouco você seu ajudante aí, porque a gente já se fala bastante, né? Um abraço para você também. Mas eu deixo uma mensagem de você não desistir dos seus sonhos nunca, né? Eu que saí lá de Salvador com 18 anos, não esperava nem trabalhar na hotelaria. Eu sempre falava para minha mãe, "Ah, nunca vou trabalhar na hotelaria como você trabalha." Minha mãe que era governanta, e o futebol para alguns pode proporcionar isso, né? Eu que não consegui jogar futebol, a hotelaria me proporcionou estar em tantos locais, tanto dentro do nosso país e agora fora. Então, maior recado que eu deixo é você não desistir, você saber que as oportunidades chegam para os preparados. E alguns preparam os preparados, assim como o Marcelo, dá a oportunidade e um braço para poder falar, meu filho, tá aqui, agora não depende mais de mim, depende de você. Então, não deixa de acreditar que você pode chegar, porque qualquer um pode, depende do teu foco, do que você quer para a sua vida. Então, é esse de recado que eu deixo. Maravilha. Vitor, muito obrigado pelo papo. Boas férias. Daqui a pouco você volta de novo para o Catar. Fica com Deus. Vai dar ex ou não vai? Com certeza. O Neymar tá bem, a seleção tá bem, vamos que esse ano dá certo. Esse ano dá certo. Hoje o Brasil ganhou da Tunísia, quase 5-1. Até o Pedro fez gol. Até o Pedro fez gol. Pedro fez gol. Mas na Tunísia, né, até eu faria gol. Mas vamos ver. O Hexa vem e se vier, você manda uma foto da comemoração ao vivo lá no Hexa. Quero ver você no final da Copa do Mundo servindo aquele frango assado pro Tite, depois servindo a caipirinha do Tite. Eu quero que você sirva a caipirinha do Tite. Ele, quando ganha título, eu sou corintiano, ele sempre fala, vou tomar uma caipirinha agora, né, com a dona de casa lá, vou tomar uma caipirinha, eu quero que você sirva essa caipirinha para o Tite, ex-campeão do mundo. Já pensou? Beleza, vamos esperar. Como diz o povo catari, inshallah. Inshallah, inshallah. Muito Mas, bem. Abraço, meu querido. Fica com Deus. para você também, um abraço. Tchau, tchau.